Graça e paz. Graça e paz. Eu cumprimento os nossos irmãos que se encontram nas suas casas com a paz do Senhor. Nesta noite, mais um culto de oração, onde nós estamos aqui para buscar a face do nosso Deus. Precisamos estar em constante oração, irmãos. Os dias são maus, mas a igreja do Senhor ela está reunida para isso, né? Para orar, para interceder. E a nossa irmã já fez o nosso período de intercessão. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Deus ministrou essa palavra ao meu coração no dia de hoje e creio que Ele vai falar também ao seu coração nesta noite. Amém? Mateus 15, a partir do verso 21. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Meus irmãos, este culto, o culto da quarta-feira, é um culto de oração. É um culto onde o Senhor nos traz nesta casa para nós clamarmos, para nós intercedermos. Certo que tem o louvor, tem a ministração da palavra, mas também tem a oração. E essa passagem dessa mulher, ela traz para nós nesta noite o poder da intercessão. O quanto é poderoso interceder. E quando você intercede, você traz o problema do outro para si. E foi isso que aconteceu com essa mãe. Era a sua filha que estava endemoniada. E o texto vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Com certeza ela ouviu falar que Jesus expulsava demônio, que Jesus curava as enfermidades. E aí essa mulher, ela é impulsionada a buscar Jesus. Só que houve uma batalha para que essa mulher tivesse a sua vitória. Primeira batalha que ela teve é porque essa mulher, ela não era uma mulher pagã. E os discípulos vão dizer que ela não fazia parte do povo de Israel. Então era como se ela não pudesse chegar perto de Jesus. Jesus não tinha vindo para ela. Jesus não tinha vindo para aquele povo. E essa mulher vence sua primeira batalha, de ir até esse Jesus. E ela vai. E Jesus, vai para aquela cidade, retira. E ele não queria que ninguém soubesse que ela estava ali. Mas esta mulher, a mulher que não é mencionada, não tem o nome dela aqui. Mulher cananeia. A mulher dessa cidade, de Tiro e Sidom. E Jesus vai passando por ali e essa mulher vai até Jesus. E quando ela vai até ele, ela não vai calada. Ela não vai quietinha. Ela vai clamando. O texto vai dizer que ela vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela diz que a filha dela está horrivelmente endemoniada. Então eu imagino que a situação era muito difícil, porque uma pessoa endemoniada já é difícil, e ela diz, o texto é bem claro, é a minha filha que está horrivelmente, endemoniada.
Então aquela mulher estava desesperada, mas ela creu que Jesus poderia libertar a sua filha. E é interessante, irmãos, que quando ela clama a Jesus, e Jesus não responde uma palavra. Jesus fica em silêncio. E além de Jesus ficar em silêncio, os discípulos vão dizer: despede-a. É como se os discípulos tivessem: não, Jesus, não atenda essa mulher não que vem perturbando. Ela não faz parte do nosso povo. E Jesus permanece calado. Se essa mulher não tivesse tanta fé, meus irmãos, com essas duas palavras que ela recebeu, ela poderia ter voltado sem a sua bênção. Mas ela insiste. E ela clama a esse Jesus. E é interessante que Jesus diz para essa mulher: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais um motivo para essa mulher ir embora. Mas ela continua insistindo. E quando ele diz isso, essa mulher se prostra. O texto vai dizer que ela se prostra diante do Senhor e adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mãe estava desesperada, querendo ver a sua filha livre daquele demônio. E ela sabia. Ela tinha certeza que Jesus poderia curá-la. Jesus poderia libertá-la. E Jesus responde mais uma vez, o verso 26. Ele diz, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais outra razão para essa mulher desistir. Mas ela rebate o que Jesus diz. E ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E quando ela diz isso, irmãos, claro que Jesus, conhecendo a alma daquela mãe aflita, Jesus não ia despedir aquela mulher sem a sua solução. Jesus apenas estava provando a fé daquela mulher. Oh, meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, o Senhor trouxe ao meu coração fortemente. Muitas vezes, nós estamos como esta mulher, clamando ao Senhor e o Senhor calado, não diz uma palavra. Mas será que é porque o Senhor não está nos ouvindo? Ele está nos ouvindo sim. Mas Ele quer provar a nossa fé. Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver se nós vamos agir como esta mãe, que queria ver o milagre da sua filha e só encontrou dificuldades na sua frente. Mas ela perseverou. E quando ela diz isso, que os filhos também comem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus, quando vê essa fé dessa mulher, Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Meus irmãos, essa mulher estava distante de casa. E para Jesus não há limites. Jesus diz na hora: faça-se conforme a tua fé. E a fé daquela mulher naquele momento era ver a filha sã e salva. E é interessante que essa mesma passagem está lá no Evangelho de Marcos. E Marcos relata algo mais que Mateus não relatou. Marcos vai dizer que quando ela voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Oh, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Bastou só uma palavra e o demônio saiu. Não foi preciso Jesus chegar a colocar a mão. Como muitas vezes não é preciso nós irmos ao lugar e colocar a mão. A nossa intercessão Jesus faz. No momento em que nós estamos aqui hoje, nesta noite de oração, basta nós crermos, irmãos, como essa mulher creu. Essa mulher foi até Jesus, enfrentou dificuldades, não era conhecida, era uma mulher desprezada, uma mulher que a Bíblia não relata seu nome, não precisa de nome, só precisa do testemunho da fé desta mulher. E quando ela vai até Jesus, enfrenta as dificuldades, Jesus
diz: faça-se conforme a sua fé. E a filha ficou sã. E quando ela volta para casa, ela voltou crendo, encontrou sua filha em cima da cama. Obviamente, o demônio já tinha judiado tanto dessa criança, que ela ficou na cama, né? Talvez estivesse fraca, nós não sabemos. A Bíblia só vai relatar que quando esta mãe volta para casa, encontra sua filhinha na cama, mas sã e salva, porque o demônio já havia saído dela. Oh, meus irmãos, nós aqui como mães nesta noite, nós temos o mesmo poder dessa mulher, de interceder pelos nossos filhos. Pais que aqui estão, têm o mesmo poder desta mulher de interceder. Não vem das dificuldades, porque os discípulos queriam que essa mulher saísse de perto de Jesus. Quando essa mulher pede socorro, Jesus não diz palavra. Depois Jesus vai dizer que não veio, né, para ela, mas ela insiste. O que levou essa mulher a insistir com o Senhor foi a fé. E a fé que nós precisamos nesse Cristo que fez o milagre nesta menina é o mesmo que faz o milagre na nossa vida, que faz o milagre nos nossos. Eu tenho certeza que se eu pedisse aqui nesta noite para levantar a mão, quem já recebeu o milagre do Senhor, com certeza toda a igreja levantaria. Porque eu recebi o milagre do Senhor e você também recebeu o milagre do Senhor. Então nós temos motivos para engrandecer esse Jesus, que da mesma forma como ele libertou esta menina, e quando ele diz assim, ela vai dizer: a minha filhinha. Ela trata da filha como a filhinha. Não sabemos a idade, mas podia ser uma criança menor, não um adolescente já, poderia ser uma criança. Ela diz: a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Socorre-me. Foi isso que essa mulher fez. E Jesus concedeu a vitória. E foi registrada aqui no Evangelho, não só no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Marcos também, para mostrar que esse Jesus é o mesmo que libertou a filhinha da mulher cananeia, que sara, é o mesmo Jesus que sara, que liberta, que faz isso na vida daquela mulher, que fez isso na vida da mulher, que faz isso na minha vida, que já fez isso na sua vida. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Então, essa palavra nesta noite, esse pequeno trecho, mostra para nós, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Ela nos ensina a ser perseverantes, a não olhar as dificuldades. Então, se você está orando e o Senhor ainda não respondeu, continue orando, persevere. Vai chegar a hora do Senhor lhe entregar conforme a sua vontade, a sua bênção. Seja na enfermidade, não sei o que você tem orado diante do Senhor, mas creia nesta noite que aconteceu com esta mulher. E aqui não é historinha qualquer não, é real, irmãos. A palavra do Senhor é verdadeira. Então que nós possamos ser perseverantes como essa mulher. E sabemos que o Senhor se agrada daquele coração cheio de fé. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Por isso que Jesus se alegrou tanto com a fé daquela mulher. Nada impediu dela clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nada impede do Senhor nos abençoar. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos orar. Eu já convido o Ministério de Louvor. Vamos agradecer ao nosso Deus. Oh, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, que essa palavra nesta noite gere fé nos nossos corações. Que assim, ó Deus, como aconteceu com aquela mulher cananeia, possa acontecer conosco também, Pai. Ó Deus, aviva aquele coração que está desanimado, aquele coração que chegou nesta noite aflito, sem fé, Pai. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Portanto, nesta noite, ó Deus, trabalha nos nossos corações. Ó Deus, nos faça sair daqui, ó Deus, assim como aquela mulher
voltou para casa, ó Senhor, feliz por alcançar a bênção do Senhor. Ó Deus, faz isso conosco nesta noite, pois nós estamos aqui nesta noite para te adorar. Nos ajuda, Senhor, tira toda a dispersão do nosso meio. Ó Deus, abre os nossos lábios para te exaltar, para te engrandecer, Senhor. Ó Deus, recebe nesta noite este culto. Ó Deus, as orações, ó Deus, que possam chegar diante do teu altar, Pai. As nossas intercessões, ó Pai, ó Deus, toma o ministério de louvor diante de Ti, toma os Teus filhos, ó Deus, que eles venham Te louvar, conduzir a Tua igreja em adoração, e que a Tua igreja que está reunida nesta noite, possa também, ó Deus, exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de receber, ó Deus, nesta noite, toda honra, toda glória, todo poder e toda exaltação, e que os nossos irmãos que se encontram nas suas casas, possam nesta noite também Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Você pode cumprimentar o seu irmão aí. Dá a paz do Senhor a ele de longe. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas que os Teus filhos depositaram na Tua casa, ó Deus. Ó Deus, que esse dinheiro seja, ó Deus, para a manutenção dela, Pai. Ó Deus, e que o Senhor abençoe também os nossos irmãos, ó Deus, suprindo as necessidades. Abençoa as finanças dos Teus filhos, Pai, pois nós estamos passando por momentos difíceis, ó Deus, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar. Abençoa a Tua igreja e nós oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês estão com calor? Aqui está pegando fogo. Tá, Neto? Ai, Jesus, abençoa. E muitas vezes o calor, né, deixa a gente cansada. Mas vamos dar continuidade. Eu gostaria agora de pedir para as crianças, para que elas possam ir para as suas salas. Podem ir devagar, não precisa pressa. Que a professora vai conduzir vocês. E eu gostaria de dar os avisos. Sexta-feira, de 6 horas, nós temos consagração aqui na igreja, de 6 às 7. Se você puder vir, venha orar, buscar o Senhor. No domingo, nós temos a escola bíblica, a partir de 9 horas. Tem sido uma bênção. O ensino que tem sido ministrado nessa casa tem alimentado as nossas almas muito bem. E no domingo, também à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E também quero avisar que dia 5 de dezembro, no domingo pela manhã, acontecerá o batismo, né, dos irmãos que estão fazendo o discipulado. Eu peço à igreja que esteja em oração para que tudo ocorra bem, né? A gente sabe que é uma luta e que os nossos irmãos precisam estar preparados, né? Então, dia 5 de dezembro, a partir de 8 horas, isso, pastor? A partir de 8 horas, nós vamos batizar os nossos irmãos ali em São José da Mata, na casa do nosso irmão Ademar, do diácono Ademar. E eu sei que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. E eu acredito que só são esses os avisos. Esqueci de algum? Não, né? Então, muito bem. E nós vamos estar orando também por esse batismo, né, pelos nossos irmãos, para que Deus venha abençoar cada um deles. E chegou aqui nas minhas mãos muito pedido de oração. E nós vamos orar, né? Pedir ao Senhor que vamos fazer como a mulher cananeia. Vamos interceder. Da mesma forma que o Senhor deu vitória àquela mulher, vai dar vitória a nós também. Porque nós vamos colocar essas causas diante do Senhor. E o nosso Deus, Ele é poderoso para, no momento certo, no momento que Ele sabe, o momento exato. E como eu disse também, quando eu estava trazendo a devocional,
Nós precisamos ter fé, e a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra do Senhor. Cada vez que eu busco mais a palavra do Senhor, mais meu coração se enche de fé, mais eu entro na presença do nosso Deus, e os milagres do Senhor acontecem nas nossas vidas, amém? Então você que pode, se coloca de joelho, você que não pode, fica sentado, mas vamos ficar em espírito de adoração, clamando nesta noite, na posição de intercessores, clamando por essas vidas, pessoas precisando de salvação, de libertação. Mas o nosso Jesus, Ele é poderoso para nos abençoar. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor. Nesta noite nós rendemos graças a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos, ó Deus, na Tua casa, clamando, ó Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ó Deus, essas causas, ó Deus, tão difíceis para nós, mas Tu és o Deus poderoso, Pai. Ó Deus, quando nós começamos a ler a Tua palavra, nós percebemos, ó Deus, que todos aqueles que se aproximaram de Ti, ó Deus, clamando, não saíram de mão vazia, Pai. O Senhor os abençoou. E nós percebemos, ó Deus, que muitas vezes o Senhor diz pela Tua fé, pela fé. E nós nesta noite clamamos a Ti, que o Senhor aumente a nossa fé. Porque, ó Deus, aquele que se aproxima de Ti, Pai, é necessário que creia que o Senhor é poderoso, Pai. Portanto, nesta noite, ó Deus, tira toda incredulidade do nosso coração, Pai. Faça, ó Deus, um trabalho, ó Deus, poderoso, ó Deus, nos corações que aqui estão, para que creia, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, Pai. Por isso, nesta noite, ó Deus, na função de intercessores, a Tua igreja está aqui, ó Deus, reunida para clamar a Ti. E nesta noite, ó Deus, queremos apresentar, ó Deus, a vida de Geraldo, Senhor, que precisa de uma restauração na sua saúde. Deus, tenha misericórdia desta vida. Restaura por completo, Pai, a saúde deste homem, para o louvor da Tua glória. Repreenda o mal, Pai. Ó Deus, no nome santo de Jesus. Ó Deus, visita também nesta noite, Senhor, a vida do nosso irmão Raul, ó Deus, que ainda se encontra, ó Deus, ali naquela UTI, Pai. Tenha misericórdia, restaura a saúde do Teu filho. Ó Deus, sabemos que o Teu filho já está numa idade avançada, Pai. Ó Deus, mas Tu és o Deus poderoso, que pode restaurar a saúde dele, Senhor. Nesta noite, visita o Teu filho ali naquela UTI, ó Deus. Não só seu Raul, Pai, mas também tantos outros, ó Deus, que estão ali padecendo. Tenha misericórdia, restaura, Senhor, a saúde, ó Deus, desse povo, Pai. Ó Deus, use de misericórdia para o louvor da Tua glória. Ó Deus, queremos também interceder, ó Deus, pela saúde da nossa irmã Niete, Pai. Ó Deus, pela saúde de Severina, Senhor. Deus, toma essas vidas que estão, ó Deus, passando por dificuldades, Senhor. Visite também a nossa irmã Nicinha, Pai, ser com ela, restaura a sua saúde, ó Deus. Sabemos que não é fácil, ó Deus, estar enfermos, mas o Senhor é o Deus que, mesmo na enfermidade, Pai, pode dar força aos Teus filhos, Senhor, para, ó Deus, estarem na Tua presença, Pai. Tenha misericórdia dessas pessoas que se encontram, ó Deus, tão debilitadas, Pai. Ó Deus, que nem conseguem, ó Deus, chegar na Tua casa, mas, ó Deus, nesta noite, Senhor, visita os Teus filhos, visita as Tuas filhas, Pai, e repreenda, ó Deus, toda a enfermidade, restaura a saúde, Senhor, do Teu povo, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nós queremos interceder também pela vida de Gabriel, para que o Senhor venha salvar, Senhor. Deus, no nome santo de Jesus, salva essa vida, Pai. Deus, nós temos enfrentado, ó Deus, nesse tempo de pandemia, Senhor,
Tantas pessoas, ó Deus, sofrendo de ansiedade. E nesta noite, ó Deus, toma a vida de Creuza diante de Ti, Senhor. Que está, ó Deus, sofrendo de ansiedade. Ó Deus, Maria Delma também que se encontra com ansiedade. Yasmin também com ansiedade. Larissa com ansiedade. Oh Jesus, tenha misericórdia. Deus, faz um milagre nessas vidas, ó Deus. Inclina o coração desse povo a buscar a Ti, Senhor. A descansar em Ti, a colocar a sua fé em Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabia o que estava dizendo, Senhor. Quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, quando o nosso coração está cheio de Ti, Senhor, o Senhor lança por terra toda ansiedade, toda depressão, todo medo, toda angústia, Pai. Ó Deus, enche o coração do Teu povo de fé, Senhor, e lança fora, ó Deus, essa ansiedade que tem atormentado, ó Deus, muitas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia. Nós clamamos ó Deus, por misericórdia dessas vidas que se encontram enfermas, Pai. Ó Deus, a enfermidade da alma, Senhor, almas angustiadas, Pai, que o médico não consegue, ó Deus, atingir a alma, mas o Teu Espírito Santo, que é poderoso, que penetra no mais profundo da nossa alma, é poderoso, ó Deus, para repreender, ó Deus, todo mal, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico, Senhor. Pessoas estão nas suas casas com medo, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia, liberta essas vidas, Pai. Oh Deus, e ainda, oh Deus, Satanás anda oprimindo o Teu povo, Senhor, tenha misericórdia. Liberta o Teu povo, Senhor, nesta noite. Oh Deus, a Tua igreja clama a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, ó Deus, se compadecer, Senhor, dessas vidas. Livra da opressão maligna, Senhor. Oh Jesus de Nazaré, tenha misericórdia nesta noite. Nós queremos também, ó Deus, interceder pela vida de Zélia, que se encontra internada em estado grave. Oh Jesus de Nazaré, tenha misericórdia. Nós clamamos a Ti, visita esta mulher, Senhor. Repreenda esta enfermidade, Pai. Deus, tenha misericórdia desta vida. Oh meu Deus, Tu és poderoso, Senhor. Se o Senhor quiser, basta só uma palavra, Senhor, e esta enfermidade cai por terra no nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos também interceder pela vida de Erasmo. Ó Deus, que se encontra, ó Deus, com câncer em estado terminal. Deus, tenha misericórdia dessa vida. Visita a sua alma, Senhor. Ó Deus, que haja libertação, que haja salvação, que haja restauração. Faz a Tua vontade nesta vida, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, Senhor. Mas Tu que és poderoso, Tu que és conhecedor, ó Deus, de todas as coisas, Pai. Faz conforme Te apraz, Senhor. Deus, tenha misericórdia desta vida. Ó Deus, queremos também interceder pela família de Quitéria, Pai. Pela família de Diego. Ó Deus, pela família de Geraldo, ó Deus, que estão de luto, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor console os corações. Ó Deus, Tu pode, Pai. Tu pode fazer isso, Senhor, porque, ó Deus, quando as pessoas estão enlutadas, elas estão, ó Deus, abatidas, estão com o coração triste, mas Tu és o Deus que pode, no meio dessa situação, ó Deus, derramar alegria nos corações, Pai. Derrama, Senhor, sobre essa família a Tua alegria, Pai. A alegria que vem do Senhor, o consolo que vem do Senhor. Deus, no nome santo de Jesus. Visita também a família da nossa irmã Zefinha, Pai. Oh, Deus. Visita também Natália, que está prestes a ganhar bebê, Pai. Ó Deus, seja com ela, Pai, que o Senhor a abençoe. Ó Deus, que esse bebê, ó Deus, venha, ó Deus, perfeito, ó Deus, venha com saúde. Abençoe esse parto, abençoe os médicos, Senhor. Toma diante de Ti, Pai, esta mãe, ó Deus. Deus, nós também queremos interceder pela vida de Renale, pela recuperação
da sua perna. Ó Deus, queremos também interceder pela saúde de Severina. Ó Deus, pela família da irmã Penha, que o Senhor possa alcançar nesta noite. E também que o Senhor, Pai, pela tua misericórdia, venha restaurar, ó Deus, a saúde de Giovanni. Deus, tenha misericórdia. Quantos pedidos, Senhor, de salvação, de libertação, de enfermidades, de pessoas que estão em estado terminal, Pai. Mas o Senhor, Deus, é o Deus poderoso, Pai, para visitar esses corações, para levantar cada um deles conforme a tua vontade, para abençoar as famílias, Pai. Ó Deus, eu quero também interceder, Pai, pelos nossos irmãos, ó Deus, que no dia 5 irão descer as águas, Pai. Que o Senhor sustente cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, onde eles vão estar ali declarando publicamente, ó Deus, que vão servir a Ti, Pai. Portanto, ó Deus, sustenta cada um deles, renova as suas forças, ó Pai. Ó Deus, para que tudo ocorra de acordo com o que o Senhor determinou. Deus, eu quero também interceder por esta igreja, Pai. Pelos meus irmãos que estão aqui de joelho diante de Ti. Pelos meus irmãos que se encontram nas suas casas. Ó Deus, que o Senhor nesta noite venha restaurar cada um deles, Pai. Venha, ó Deus, avivar os seus corações. Ó Deus, venha cada dia mais aquecer com Teu amor. Ó Deus, as vidas. Ó Deus, ajuda os Teus filhos a permanecerem firmes, Senhor, a não olharem as dificuldades que aparecem no dia a dia em suas vidas, mas que eles possam olhar para o Senhor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Ó Deus, ajuda a Tua igreja. Ó Deus, traz os Teus filhos para a Tua casa. Ó Deus, que a cada quarta-feira, ó Deus, este lugar esteja repleto de irmãos, ó Deus, ajoelhados diante de Ti para clamar, para interceder, porque foi para isso que o Senhor convocou a igreja, a estar ali na brecha, clamando ao Senhor, intercedendo por essas vidas que estão perecendo. Ó Deus, visita aquelas pessoas que não Te conhecem. Ó Deus, venha libertar da cegueira espiritual, Pai. Visita os nossos familiares, ó Deus, que não Te conhecem, que ainda continua, Senhor, na idolatria, ainda continua no pecado, ainda continuam cegos, Senhor, mas como um dia o Senhor me libertou e libertou a Tua igreja, Pai, o Senhor é poderoso para visitar os nossos familiares, Senhor, e salvá-los para o louvor da Tua glória, porque naquele grande dia, Senhor, nós queremos ver a nossa família no céu conosco, glorificando o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, venha libertar aqueles que estão no vício do álcool, do cigarro, da droga, da prostituição, Pai. Deus, liberta os nossos familiares para o louvor da Tua glória. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai, porque muitas vezes nós falamos e Ele não nos ouve, mas quando o Senhor alcança o coração, o Senhor quebra os corações de pedra, Pai, ó Deus, e alcança com a Tua salvação. Assim como um dia, ó Deus, nós não queríamos ouvir a Tua palavra, nós não queríamos saber do Senhor, e o Senhor nos alcançou, e por isso nós queremos Te agradecer, nós queremos Te bendizer, Senhor, por essa dádiva, Senhor, da salvação. Ó Deus, gere em nós a cada dia, Deus, a alegria da salvação, Pai. Gera nos corações aqui presentes, Senhor, o desejo de cada dia mais estar na Tua presença, o desejo de vir para a Tua casa. Ó Deus, que as pessoas, ó Deus, que estão nas suas casas, ó Deus, tenham o desejo no coração de vir para a Tua casa, de estar nesse momento de comunhão na Tua presença, Pai. Faz isso, Senhor, para o louvor da Tua glória. A igreja é Tua, Senhor, é o Senhor que dirige, é o Senhor quem comanda, Pai. Nós só obedecemos a Tua palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus. Eu já intercedo, ó Deus, pela vida da minha irmã Raniele, ó Deus, que vai estar ministrando a Tua palavra, Deus. Eu intercedo pelas nossas vidas, para que os nossos corações
Esteja, ó Deus, atenta a ouvir a Tua palavra nesta noite e ajuda a Tua filha a ministrar a Tua palavra com ousadia, Pai, para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, ó Deus, por tudo nesta noite. Fica conosco, Paizinho Santo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os irmãos creiam no poder da nossa oração. Amém? Eu convido a nossa irmã Raniele. Graça e paz, meus irmãos. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. Nós iremos ler a partir do verso de número 31. Amém? Que diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Vamos orar? Nosso Pai, nós te amamos, Senhor. E nessa noite nós rendemos graças a Ti, porque nós sabemos que o Senhor nos trouxe a este lugar. Obrigada, Senhor, por ter operado esta salvação em nossos corações, por ter aberto os nossos olhos, por nos ter permitido ver a luz que habita em Ti. Nós te pedimos, Senhor, essa noite pelo Teu povo, por Tua casa, para que a Tua santa palavra, Senhor, produza em nós crescimento, edificação, transformação para a glória do Teu nome. Quanto a mim, Senhor, eu rogo para que o Senhor me ajude. Nós sabemos, Senhor, que essa tarefa não é fácil, mas eu te louvo pelo privilégio que o Senhor me concede nesta nobre missão. Que Teu nome seja glorificado, Senhor, nas minhas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós iremos meditar como Pedro, ele nos ensina a crescer espiritualmente a partir da sua própria experiência. Como nós vamos crescer a partir daquilo que Jesus Cristo lhe ensinou. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de como nós devemos aprender, como nós devemos crescer no entendimento de que Deus, Ele guarda e cuida dos seus. Essa noite nós seremos admoestados a respeito de como Deus, Ele nos preserva na provação. De como Deus, Ele nos protege na provação. E isso vai acontecer da seguinte forma: nós iremos meditar a princípio em um texto do Evangelho, que no caso é Lucas, capítulo de número 22, onde nós iremos ver um Pedro carente de crescer, especialmente nessa área.
E logo depois nós iremos meditar em um texto das epístolas do próprio Pedro, onde nós iremos perceber como Deus operou este crescimento, como Deus ele operou este amadurecimento na vida de Pedro. E como introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para que nós possamos pensar um pouco. Por que é que nós, como cristãos, nós precisamos crescer no entendimento e na apreciação de que Deus cuida de nós? Mais uma vez, por que nós, cristãos como somos, precisamos crescer no entendimento e na apreciação da proteção que Deus nos dá? E a minha resposta, irmãos, e eu quero que você pense sobre isso, é que muitos irmãos, eles costumam a enfrentar os desafios da vida. Muitos irmãos, eles costumam passar por provações sem clamarem por total dependência a Deus. Muitos irmãos estão sendo hostilizados, perseguidos, estão sendo provados, mas eles estão passando por isso sem um profundo senso de dependência de Deus. E essa mentalidade, irmãos, esse pensamento, ele é mundano. Esse pensamento, ele é pagão. Mas, infelizmente, o que acontece é que nós estamos sendo contaminados por esta mentalidade. E um exemplo disso é que a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que não conhece o Evangelho, uma sociedade que não conhece a palavra de Deus, costuma aplaudir as pessoas que se intitulam como autossuficiente. A sociedade gosta de pessoas que dão conta das coisas sozinhos. Tanto é que tem uma frase muito comum nos Estados Unidos que foi cunhada por um filósofo alemão que diz o seguinte: aquilo que não te mata te fortalece. Nós conhecemos essa frase também. Em outras palavras, quer dizer, aquilo que não te destrói te deixa mais forte. Então, essas pessoas que não conhecem a Deus, essas pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, elas costumam olhar para isso e elas aplaudem. Elas aplaudem esse senso de autossuficiência. A gente costuma olhar para o ser humano e pensar assim: nossa, como o ser humano é capaz de se adaptar aos desafios emocionais e físicos. Olha só como o ser humano é forte, como o ser humano ele é resiliente. E muitas vezes nós, como igreja, nós não achamos que a nossa mente é contaminada por este pensamento. Nós achamos que nós estamos imunes a essa mentalidade. E o que eu quero concluir com isso é que nós vamos olhar para um personagem que estava com Jesus, que andou com Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, que ouvia o sermão de Jesus todo dia, que esteve com Jesus durante todos os 3 anos do seu ministério e ainda assim ele demorou para aprender isso. Ele demorou para aprender que ele precisava depender somente de Deus. E se demorou para Pedro aprender, a gente tem que partir do pressuposto que talvez seja verdadeiro da nossa parte também. Que talvez demore para que a gente aprenda que nós precisamos só de Deus. Que nós precisamos depender unicamente deste Deus. E o texto que nós estamos meditando, Lucas 22, é a famosa passagem que Jesus prediz a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Que Pedro negaria a Jesus 3 vezes. E eu acho importante a gente observar nessa passagem como Pedro ele achava que ele poderia suportar as provações, que ele estava apto a suportar as provações por causa que ele confiava no seu compromisso com Cristo. Ele confiava no seu próprio compromisso. E Jesus ele vai ensinar a Pedro, como ele vai nos ensinar essa noite também, que nós não podemos confiar no nosso compromisso. Que nós não podemos confiar naquilo que nós fazemos. Porque Pedro ele vai perceber que o seu compromisso não é tão forte assim. Que o seu compromisso não é tão resistente assim. Não é tão resiliente. E talvez isso seja verdadeiro da nossa parte também. E por que é que nós fazemos assim? Por que é que nós pensamos dessa forma? Acredito eu que tanto Pedro quanto nós
demonstramos imaturidade acerca dos assuntos concernentes tanto à aprovação como também a crescimento. Tanto a aprovação como também a crescimento, e é esta percepção de que Deus protege e cuida dos seus. Então, a partir do texto que nós lemos, nós vamos ver 4 verdades, 4 lições que Jesus ele vai ensinar a Pedro e que ele também irá nos ensinar essa noite. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou usar 4 palavras que começam com a letra I, para facilitar a nossa memorização. E a primeira lição, a primeira verdade que nós podemos ver através desse texto, olhe para o verso de número 31, é que nós temos que aprender a respeito da intensidade das provações. O verso 31 diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, a palavra-chave aqui é intensidade. A intensidade das provações. E o que é que Jesus ele está ensinando? Existem 2 verdades aqui que merecem destaque. Jesus, de uma forma muito interessante, ele não começa falando com Pedro, chamando ele por seu nome novo. Ele não começa chamando Pedro, Pedro, que significa rocha. Ele chama Pedro pelo seu nome antigo, Simão, Simão. E talvez isso aconteça para destacar a fragilidade de Pedro, a vulnerabilidade de Pedro. E isso acontece conosco também, irmãos. Nós achamos que nós vamos passar por essas provações na força do nosso próprio braço. E Jesus nos ensina que nós somos frágeis. Se nós suportamos as provações que nos advêm, é porque a nossa fé está ancorada em Cristo. E não no nosso compromisso. E não na nossa própria força. A segunda verdade que Jesus destaca aqui é a respeito deste peneirar. Ele usa essa analogia do peneirar. É como se Jesus estivesse dizendo que nós passaremos por essa provação, que eles passariam por essa provação e que seria algo forte, que seria algo intenso. Muitos comentaristas vão dizer acerca desse texto que a ideia é literalmente você pegar o trigo, colocar numa peneira e chacoalhar violentamente. Então Jesus estava dizendo a eles: olha, vocês serão provados e será algo forte. Vocês serão provados e será algo intenso. Então Jesus ele está falando aqui a respeito da dureza desta provação. E o interessante é que depois, quando Pedro ele vai escrever a sua epístola, a sua primeira carta, ele também vai usar uma analogia para descrever também a dureza desta provação. Ele vai dizer: fé depurada como ouro pelo fogo. Pedro, logo depois, ele vai entender a respeito desta dureza da provação. Uma segunda lição que nós devemos aprender acerca desse texto é sobre a intercessão que nos preserva. A palavra-chave aqui é intercessão. A primeira é intensidade das provações e a segunda é a intercessão que nos preserva. Olhe para o que Jesus diz no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, observe o que Jesus está fazendo aqui. Olhe só como é bonito. Olha que verdade preciosa. Jesus ele começa o versículo 31 usando o plural. Ele diz: Simão, Simão, Satanás vos procurou, vos reclamou para vos peneirar. E no versículo 32, ele fala no singular: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês serão assolados. Satanás vos procurou para vos assolar. Porém, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não naufrague. Para que a tua fé não naufrague. Irmãos, nós também somos perseguidos pelo inimigo de nossas almas. O próprio Jesus fala em sua palavra que Satanás ele está ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Mas nós somos preservados pela intercessão de Jesus Cristo.
É a intercessão de Jesus Cristo que nos preserva. Nós seremos assolados, mas aqueles por quem Cristo intercede será protegido. Aqueles por quem Cristo intercede serão protegidos. E um exemplo claro disso é a própria oração sacerdotal. Jesus, ele não está orando apenas pelos discípulos que estavam ali com ele. Ele também ora por aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome. E isso inclui eu e inclui você também. Irmão, Jesus orou por nós. E na Trindade nós vemos o nosso intercessor legal, porque Jesus, ele é nosso advogado, ele é o justo que intercede por nós no tribunal de Deus. E mais ainda, irmãos, antes de Jesus ser morto e ser assunto aos céus, ele disse que era importante que ele subisse para que ele enviasse o Consolador. Este intercessor, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, Paulo vai dizer que está na presença de Deus, com gemidos inexprimíveis, rogando por nós, nos assistindo nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Irmãos, Jesus, o Filho e o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós. Que verdade preciosa, irmãos. Quando nós achamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. O nosso advogado e o supremo intercessor de nossas almas está na presença de Deus, gemendo por nós, porque nós não sabemos o que dizer diante da presença dEle. Diante da presença dEle. E essa intercessão, irmãos, ela nos preserva. Ela nos preserva. Terceira verdade que nós precisamos aprender é sobre a inconsistência da caminhada cristã. Terceira palavra-chave: inconsistência. No próprio verso 32, Jesus vai dizer, parte B: tu, porém, quando te converteres. Então a gente vê claramente que Pedro, ele iria cair. Pedro, ele iria tropeçar. Jesus, ele diz o que ele diz. Ele afirma o que ele afirma, partindo da verdade de que Pedro tropeçaria. De que Pedro, ele cairia. Só que Pedro, ele não entendeu naquele momento. Ele não se percebe dessas coisas, ele não se dá conta dessas coisas naquele momento. E Jesus está dizendo, olha, sua fé é inconsistente. Sua fé é inconsistente. E essa não era a primeira vez que Jesus estava ensinando a Pedro sobre isso. Em Mateus capítulo 14, se eu não me engano, naquele relato que Jesus anda sobre as águas, Jesus também ensina a Pedro sobre isso. Jesus despede os discípulos, manda eles embarcarem, e Jesus se recolhe para orar no monte. E o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, enquanto os discípulos estavam ali no barco, eles veem Jesus andando sobre as águas. E eles ficam ali tomados de medo, aterrorizados, e eles dizem assim um para os outros, é um fantasma. É um fantasma. E Jesus diz, tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro vai lá e diz assim, se és tu mesmo, manda-me ter contigo nas águas. E Jesus disse, vem. E Pedro vai. E o texto diz, quando Pedro se dá conta do vento, ele começa a submergir, porque ele sentiu medo. E ele clama a Jesus, salva-me, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse, por que duvidastes, homem de pequena fé? Não era a primeira vez que Jesus estava ensinando a Pedro a respeito da inconsistência da sua fé. Um outro episódio semelhante é quando acontece a pesca milagrosa, né? Os irmãos, os discípulos, eles tinham passado a noite pescando e eles ficaram frustrados porque eles voltaram e não tinham conseguido peixe nenhum. E Jesus manda eles ir de novo para as águas e os pescadores dizem assim, não, Jesus, o senhor não entendeu, a gente passou a noite ali pescando. E Jesus disse, vai,
vai. E eles foram. E quando eles lançaram a rede, irmãos, o que aconteceu? Você precisa entender isso. O que aconteceu foi algo sobrenatural. As redes não suportaram o peso dos peixes. E quando Pedro ele olha para aquela situação, ele se afasta e diz assim: aparta-te de mim, porque sou pecador. Pedro ele estava percebendo ali, ele estava se dando conta do quanto ele não tinha fé, do quanto que ele era indigno de estar na presença daquele que é todo-poderoso. Todo-poderoso. E o mesmo, irmãos, acontece conosco. A nossa caminhada também é repleta de inconsistência. E eu louvo ao nosso Deus, porque Ele é misericordioso e paciente em tratar conosco, em nos ensinar. Ele é misericordioso em tratar conosco e em nos ensinar. Isso é tão verdade que muitos irmãos, quando eles estão ali na sua empolgação, no seu ímpeto, eles dizem assim: olha, eu quero fazer grandes coisas para Deus. Eu quero servir com toda a minha força a este Deus. Mas existe uma verdade que a gente precisa aprender aqui. Nós não podemos fazer grandes coisas para Deus se este Deus não for grande aos nossos olhos. Nós não podemos nos aventurar e dizer: eu vou fazer coisas grandes para Deus, se este Senhor não se tornar grande aos nossos olhos. Quem diz isso é John Stott, no seu livro O Discípulo Radical. Ele diz que no meio da igreja existem cristãos que são pigmeus. A ideia aqui é que eles são anãos na sua fé. Eles são pequenos na sua fé. E John Stott ele vai dizer: por que eles são pequenos na sua fé? Porque o Cristo que eles creem é pequeno aos seus olhos. A ideia é a mesma. Nós só podemos fazer coisas grandes para Deus se este Deus que nós cremos, ele se tornar grande aos nossos olhos. E isso só vai acontecer quando nós conhecermos a Ele de fato. Porque eu garanto a você que quando você se propuser a conhecê-lo, você nunca mais será o mesmo. E a sua percepção da sua proteção, de quem Ele é e do que Ele fez, será completamente diferente. Nós somos inconsistentes, irmãos, porque nós estamos caminhando. Nós estamos subindo gradativamente à medida que nós conhecemos a esse Deus. E à medida que a sua palavra é revelada a nós. E nós entendemos cada vez mais quão grande Ele é e quão preciosa é a obra que Ele fez. Quão preciosa é a obra que Ele fez. E a quarta verdade é a insistência de Deus em nos usar. Nós falamos da intensidade das provações, da intercessão que nos preserva, da inconsistência da vida cristã e, por fim, da insistência de Deus em nos usar. No próprio versículo 32, Jesus diz: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, é interessante porque Pedro, ele vai cair, ele será restaurado e mesmo assim, o Senhor não o desqualifica para o serviço. Ele não diz: você é inútil. Ele diz: quando você voltar, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E isso acontece também quando Jesus, depois de ter ressuscitado e ir ter com os discípulos, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor. E Jesus mais uma vez diz: Pedro, Simão, Simão, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E o texto vai dizer que Pedro, entristecido, por quê?
porque ele sabia o que Cristo estava fazendo. Ele sabia que Cristo estava tocando na sua ferida por causa das 3 vezes que Pedro havia negado. E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Um testemunho de que isso aconteceu é a própria carta de Pedro. Pedro, ele estava ali nas suas epístolas apacentando as ovelhinhas de Cristo. Ele estava ali fortalecendo os seus irmãos que estavam passando por profunda perseguição. Pedro, no futuro, ele vai aprender. Ele aprende sobre essas coisas, ele cresce. Deus, ele produz em Pedro este crescimento. Por quê? Porque Jesus, ele não exclui a Pedro. Ele não desqualifica Pedro do serviço. Ele diz: quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Irmãos, essas palavras que Jesus ensina a Pedro e também ensina a nós a respeito da nossa fragilidade e a respeito da poderosa misericórdia de Deus, não ficou claro para Pedro aqui no capítulo 22. Tanto é que Pedro, tendo ouvido todas essas coisas, ele diz assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, ele não tinha entendido. E Jesus, ele vai precisar dizer a Pedro: Pedro, ainda esta noite tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Jesus estava ensinando a Pedro que Pedro, ele não tinha entendido a lição. Ele não tinha percebido a profundidade das coisas que Jesus estava lhe ensinando. E o texto termina aqui. E a gente não pode prosseguir para o outro texto sem olhar para esta lição. Irmãos, quando a gente olha para o que aconteceu com Pedro, é muito fácil isso nos causar um estranhamento. Porque a gente olha para Pedro e pensa da seguinte forma: Pedro, tem alguns versos, tem algumas passagens que você é o cara, que você diz a coisa certa na hora certa. Mas para compensar, tem hora que você só diz bobagem, que você não aprende a lição. E acontece, irmãos, que Pedro, ele é uma figura de quem nós somos. Pense que no lugar de Pedro, você também não faria tão diferente assim. Não se assuste. Não se assuste. O erro sutil que Pedro cometeu também pode nos enredar, ou provavelmente já nos enredou alguma vez. Porque olha o que Pedro está fazendo. Ele não está dizendo para Jesus: Jesus, eu não dependo de ti. Jesus, eu não confio em ti. Não é isso que Pedro estava fazendo. Esse não era o seu problema. O erro sutil que Pedro cometeu e que provavelmente em alguma altura da tua vida você também cometeu e eu também cometi, é que Pedro, ele acha que está apto a suportar por causa da força que ele acredita no seu compromisso. Ele diz: eu seguro as pontas, eu dou conta disso, Senhor. E isso não é verdade. Nós não damos conta das coisas, nós não conseguimos sozinho. E esta é a verdade que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos único e exclusivamente deste Deus. Único e exclusivamente deste Deus. E essas coisas, irmãos, que aconteceu com Pedro e que também nos acontece às vezes de a gente achar que a gente pode sozinho, são verdades que provavelmente já aconteceram nas nossas vidas durante a nossa caminhada cristã. Mas a boa notícia é que o nosso Deus nos ama e que o nosso Deus é paciente e longânimo ao nos ensinar que nós só temos a Ele e a Ele somente. É por isso que eu quero convidar a vocês a abrir em 1 Pedro, capítulo 1. Agora nós vamos ver essa diferença do Pedro do capítulo 22 de Lucas e do Pedro do capítulo 1 de sua carta, de sua epístola. Nós vamos ver o crescimento que Deus produziu na vida dele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, que diz o seguinte:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Irmãos, a partir de agora, a partir do capítulo 1 da sua epístola, nós estamos observando um Pedro completamente diferente. Um Pedro que cresceu, um Pedro que amadureceu e que agora apacenta as ovelhas de Jesus, que fortalece os irmãos de Jesus, os filhos de Jesus. Quando nós olhamos para a carta de Pedro, nós precisamos perceber que Pedro, ele foi escrito, essa epístola, essa carta, ela foi escrita para os irmãos que estavam ali dispersos na Ásia Menor e que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo provados. Irmãos que estavam ali na Galácia, na Capadócia, em Ponto. Esses irmãos que estavam ali na Ásia Menor dispersos, sendo provados e perseguidos. Esses irmãos estavam sofrendo calúnias. Esses irmãos estavam sofrendo ostracismo social. O que seria isso? Eles estavam sendo proibidos de ocupar cargos públicos e políticos. Eles não podiam, por causa da sua fé em Cristo. Eles estavam sendo injuriados, eles estavam sendo maltratados e mortos por causa da sua fé. E Pedro, ele escreve a esses irmãos, olha só o que ele está fazendo. Ele escreve a estes irmãos para fortalecê-los, para encorajá-los a permanecer, para encorajá-los a continuarem sendo pacientes, longânimos, por causa da herança que estava reservada nos céus para aqueles que são os filhos de Deus. Pedro estava fazendo isso. Ele estava apacentando essas ovelhas. E essa carta de 1 Pedro, ela é conhecida como uma das cartas mais pastorais do Novo Testamento, por causa da riqueza do seu conteúdo e daquilo que Pedro admoestava, encorajava seus irmãos. E a partir do versículo 3, a gente vai perceber como Pedro, ele é sábio em todas as coisas que ele orienta aos irmãos, aos seus irmãos. Primeiro, a gente observe aqui uma estrutura trinitária. Pedro, ele acredita a Trindade, a obra da salvação. Ele diz que esta salvação que nos alcançou é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E é incrível como esta Trindade, ela atua conjuntamente. Ela atua em harmonia, ela atua em concordância, nenhum discorda do outro. Todos cooperando para o mesmo fim, que é a glória do nosso Deus, desse Deus triuno, do nosso Deus trino.
Então Pedro, ele vai descrever esta salvação em estágios. Primeiro, ele vai falar do aspecto futuro dessa salvação. E a gente vai ver isso nos versos 3 a 5. O aspecto futuro desta salvação. Dos versos 6 a 9, ele vai falar dos aspectos presentes dessa salvação. E, finalmente, dos versos 10 a 12, ele vai falar dos aspectos passados, de como alguns homens eles entenderam estas verdades. E eles anunciaram no passado. É assim que Pedro ele vai estruturar o texto. E quando a gente olha para a primeira estrofe, que é do verso 3 a 5, a gente vai perceber a vida que Deus opera em nós, por meio da sua salvação. A nossa vida, irmãos, ela é resultado da misericórdia do Senhor. O próprio Pedro vai dizer isso, ele vai dizer que por causa da sua misericórdia, ele nos regenerou. Se nós estamos vivos, se nós conseguimos olhar para Cristo, é porque Ele mesmo operou esta vida em nós. Bendito seja o seu nome. Outra coisa que a gente vai ver nesse aspecto futuro dessa salvação é que ela está fundada na ressurreição de Cristo. Ela está fundamentada nesta ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Porque Cristo ressuscitou, nós temos vida com Ele. Por causa desta ressurreição. E finalmente, esta salvação ela tem como mira, ela tem como alvo a eterna herança guardada nos céus. E a gente pode observar aqui uma referência a Canaã. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento, eles anelavam, eles ansiavam essa pátria que Deus havia prometido a Abraão. Essa pátria terrestre, essa terra que Deus havia prometido a ele, que Deus havia garantido por meio da sua promessa, da sua aliança. E a gente percebe que eles não chegaram na terra porque eles creram. Não foi por causa do que eles fizeram. Não foi por causa da força do seu braço. Eles chegaram lá porque Deus os preservou. E nesse meio tempo houve a mediação de alguns homens. Moisés, Josué, que estavam ali, intercedendo, mediando esta relação de Deus com os homens. E Pedro ele vai dizer que esta herança que está reservada para nós, ela não é terrestre. Os nossos olhos não podem ver, os nossos olhos carnais não podem ver, porque o que Deus preparou para nós é uma Canaã mais excelente, que está nos céus. E nós não chegaremos lá por causa da nossa força, como aconteceu no Antigo Testamento. Nós não chegaremos lá por causa daquilo que nós fazemos, nós chegaremos lá por causa de Cristo e por causa do que Ele fez. Nós chegaremos nessa Canaã espiritual por causa da mediação de Jesus Cristo entre nós e Ele. E esta herança, irmãos, o Pedro vai dizer que era uma herança incorruptível, ela é inacessível, ela é imaculada. A traça e o ferrugem não pode corroer, não pode consumir. Qualquer exército, por mais poderoso que seja, não pode invadir essa pátria. E é lá que nós estaremos. É lá que nós habitaremos eternamente. O nosso coração, irmãos, precisa ansiar por essa pátria. Porque o próprio Pedro vai dizer que vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês não têm cidadania permanente aqui. A sua casa, a sua terra é o céu. É esta pátria que Cristo preparou para nós. É esta terra que Cristo preparou para nós. E Pedro ele vai nos dizer, diante desta verdade, o que nos compete, o que deve acontecer conosco. Ele diz que isso deve redundar em louvor, esperança e descanso. Louvor, esperança e descanso. Irmãos, aqueles irmãos estavam padecendo, eles estavam sofrendo. E Pedro os instrui a louvar. Irmãos, o nosso sofrimento ele pode ser sarado por meio do louvor.
O nosso sofrimento, ele é curado, as nossas feridas, elas são apaziguadas, elas são acalmadas durante o louvor. O louvor é um instrumento usado por Deus para que sejamos fortalecidos e para que sejamos animados. A nossa vida, por causa do que Cristo fez, deve redundar neste louvor, apesar das provações. E esta salvação, irmãos, deve provocar em nós, deve produzir em nós esperança. Por que deve produzir esperança? Porque o próprio Paulo vai nos ensinar em suas cartas que no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Para os irmãos que exercem cargos eclesiásticos, que exercem cargos de liderança na casa do Senhor, permita-me te dizer isso. No Senhor, o seu trabalho não é vão. E eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes a gente olha para alguns irmãos e a gente fica desencorajado. Não, eu vou desistir dele, ele não quer nada. A gente quer dar para trás, a gente fica receoso, a gente não quer mais insistir. A gente não quer mais orar, a gente não quer mais visitar, a gente não quer mais ligar. Mas o Senhor nos garante na sua palavra que no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é perca de tempo. Tudo que a gente faz para o reino de Deus é investimento. Tudo que a gente faz para o reino de Deus é ganho. É ganho, é lucro. É lucro. E isso deve produzir em nós esperança. O nosso serviço não é vão. As nossas orações não são vãs. Aquilo que a gente faz para os nossos irmãos não é vão no Senhor. Por isso que tais verdades, por isso que essa salvação, ela produz em nós essa esperança. Essa esperança de que no Senhor, o que a gente faz não é vão. O nosso trabalho não é vão. E finalmente produz descanso. O texto vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. As nossas vidas estão guardadas pelo poder de Deus. E ciente dessas verdades, nós devemos descansar. Mesmo em profundas provações, mesmo sendo tomados de hostilidade, de perseguição, nós estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o aspecto presente, nós falamos do aspecto futuro. O aspecto presente desta salvação é que estas provações, olha só que contraditório, aparentemente. Estas provações, por causa daquilo que Deus fez em Cristo, produzem em nós alegria. Pedro diz, nisso exultais. Nisso o quê? Nessa salvação que Deus operou de forma preciosa em Cristo Jesus. Se alegrem nisso, embora que no presente momento sejais contristados por várias provações. Irmãos, existem coisas que nós aprendemos na casa do Senhor ou nas nossas leituras devocionais que em algum momento não faz sentido. Não faz sentido. E existem algumas ocasiões que aquela porção da palavra ela se torna oportuna para nós. E aí que a gente entende o valor daquilo que os servos de Deus disseram. Por que eu digo isso? Irmãos, já faz 4 meses que nós estamos vivendo dias difíceis. Faz 4 meses que a minha mãe está muito doente. E existem momentos que eu oro ao Senhor e que eu rogo ao Senhor para que Ele faça um milagre. Mas chega um momento que a gente está tão cansado que a gente só consegue chorar na presença de Deus. A gente não consegue dizer mais nada. Só chorar. E eu me lembro que
Há 15 dias atrás eu tinha lido sobre isso, sobre a alegria do Senhor que é produzida no meio da provação. E eu perguntei, Senhor, não faz sentido. Como é que a gente, chorando, vai estar feliz? Como é que diante do sofrimento nós podemos nos alegrar? Eu não entendi por que o Senhor pediu isso. Isso é tão difícil. E o Senhor, Ele se importa com o que a gente diz. Ele se importa com as nossas orações. E naquela mesma semana, no domingo, o presbítero Neto, ele pregou sobre a alegria, nos ensinando que esta alegria, ela é ultra circunstancial, porque ela não depende de circunstâncias. E esta alegria, ela tem seus olhos voltados para Cristo e pelo que Ele fez. Por causa do que Ele fez, nós não precisamos de motivo algum a mais do que isso para estarmos alegres. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso e ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, por causa do que Ele fez. Irmãos, eu sei que naquele dia, quando Cristo enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, nós olharemos para Ele e diremos: valeu a pena. Valeu a pena só para estar contigo. Valeu a pena, Senhor, todas as lágrimas que foram derramadas só para estar na Tua presença. E é por isso, irmãos, que nós devemos nos alegrar. Por causa do que Ele fez, você não precisa de mais nada. Porque tudo diante do que Ele fez perde o valor. Porque o que Ele fez é o ápice. É sublime, é perfeito. Nós não precisamos de nada, porque a nossa alegria, ela é cristocêntrica, ela é voltada para a obra que Deus fez em Cristo Jesus. E Pedro, irmãos, ele vai continuar dizendo que o fim da provação é que a nossa fé seja depurada como o ouro é depurado pelo fogo. É a referência que Pedro faz. Se você conhece o trabalho de Mourives, você vai saber. Você vai saber que quando ele coloca um metal no cadinho, ele lança fogo sobre aquele metal, até que todas as impurezas daquele metal, eles desapareçam e só fique o ouro puro, refinado, apurado. E depois que isso acontece, ele despeja o ouro sobre o molde e forma aquela peça de valor que a gente vê no final. Mas para que isso aconteça, aquele ouro ele vai ser queimado, para que todas as impurezas elas saiam, elas sejam eliminadas. E Pedro ele vai dizer que o mesmo acontece com a nossa fé, que a nossa fé ela é depurada como o ouro é depurado pelo fogo. Então nós somos depurados até que o que resta em nós seja fé genuína. Até que não sobre mais nada a não ser fé genuína. E isso, irmãos, essa fé depois de testada, essa fé depois de provada, ela nos conduz à glória. E o que isso implica para nós? Que para vencer, nós temos que perder. Que para viver, nós temos que morrer. Que para crescer, nós precisamos sofrer. Porque o crescimento, ele dói. O crescimento, ele dói. O que Pedro, ele aprendeu e nos ensina nessa passagem, deve nos encorajar não só a crescer, mas a suportar essas provações, não na força do nosso compromisso, mas naquilo que Deus faz. Irmãos,
você não faz nada. Se você achou que você fazia alguma coisa, grande coisa, você não fez nada. Quem fez tudo foi Ele. Ele que venceu em nosso lugar, Ele que morreu a nossa morte. A Ele pertence todo o mérito. Se por acaso Ele te dar a medalha, é porque Ele quis, mas o mérito, a honra disso é dEle e dEle somente. E uma outra coisa que nós precisamos aprender é a apacentar os nossos irmãos no sofrimento, a fortalecer os nossos irmãos no sofrimento. Vocês, todo culto após culto, vocês veem uma lista de irmãos que estão sofrendo, que precisam ser fortalecidos pelas nossas orações, através da nossa comunhão, porque a igreja é um meio de graça, para que aquele que está ferido, ele seja fortalecido, ele seja trazido de volta. Nós precisamos apacentar os nossos irmãos. E para concluir, eu gostaria de contar apenas uma breve história, muito pequenininha, não se preocupe. No século XVIII, havia um missionário jovem chamado David Brainerd. David Brainerd, ele pregou, ele era um missionário, então ele estava ali ensinando a palavra do Senhor para os índios nativos dos Estados Unidos. Como a gente está falando aqui de século XVIII, nós estamos entendendo que a América ali tinha acabado de ser colonizada. Os Estados Unidos tinham acabado de ser colonizado. Então, havia muitos índios naquela região. E David Brainerd, um europeu, ele se propõe a ensinar a palavra do Senhor naquele lugar, muito jovem ainda. A sua vida inspirou a muitos na missão moderna, nas missões modernas. David Brainerd, quando ele chega ali, naquela região leste dos Estados Unidos, e ele vai ensinar aqueles índios, ele se depara com muita dificuldade. Primeiro, por causa da língua daqueles índios, e segundo, porque ele pregou durante meses e nenhum índio se converteu. Nenhum índio se converteu. E para completar a história, ele ficou doente. Ele ficou muito doente. Existe um diário que ele escreveu durante as suas missões, que quem pegou esse diário foi Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards é que vai dar continuidade a esse diário que David Brainerd escreveu. Quando David Brainerd, ele dedica a sua vida somente para aquilo, para aquela missão, somente para aquilo, e ele adoece, já no fim da sua vida, com 23 anos de idade, é que os índios começam a conhecer a Jesus. Um pouquinho só antes dele morrer, um pouquinho só, porque ele acabou adquirindo tuberculose. Um pouquinho só antes dele morrer, ele viu o agir de Deus na vida daqueles índios. No final da sua vida, já pouco antes de morrer, diante de todas as dificuldades que lhe sobrevieram, ele diz uma frase que eu sempre guardei no meu coração, desde que eu li a primeira vez, que eu quero compartilhar com vocês. Diante daquilo que ele enfrentou, no sentido de que a dificuldade da língua, a frustração porque os índios não estavam conhecendo a Cristo, e mais ainda o sofrimento de uma doença séria que não tinha nem tratamento no século XVIII, ele diz o seguinte, e é assim que eu concluo: tais fadigas e dificuldades servem para me desmamar ainda mais deste mundo, e eu tenho certeza de que tornará o céu ainda mais doce para mim. Tais fadigas e dificuldades servem para me desmamar ainda mais deste mundo, e eu tenho certeza de que tornará o céu ainda mais doce para mim. Que essa seja uma realidade para nós também, diante do fogo da perseguição que nos rodeia, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, por tua santa palavra. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor operou em nós tamanha salvação. Ó Deus, uma vida inteira seria incapaz de pagar o que o Senhor fez. Nós te louvamos, Senhor, por reservar para nós essa pátria e por encher o nosso coração com esta alegria indizível e dessa esperança sem fim. Fortalece, Senhor, os meus irmãos diante das dificuldades.
Sê com os teus filhos, Senhor, diante das provações, na certeza de como diz Pedro, lançando sobre ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por sua palavra ministrada ao nosso coração esta noite. Maravilhoso Senhor, bendito seja o teu santo nome, Senhor, pois tu tens nos edificado e tem revelado, Senhor, a sua verdade ao nosso coração. Faz com que caminhemos cada vez mais, Senhor, fitos de que o Senhor verdadeiramente é quem nos guarda, quem cuida de nós, quem nos ampara, Senhor, em toda e qualquer circunstância, Senhor. E abençoa o teu povo, ó Deus, para que aprenda a crer, confiar nesse cuidado divino, nesse amparo do alto, conquistado por Jesus Cristo a nosso favor. Ó Senhor, e fortalece os nossos irmãos que estão, Senhor, enfraquecidos e em meio ao sofrimento, Senhor, não conseguem contemplar esta percepção, mas que o Senhor, ó Deus, possa levá-los a refletir sobre tudo o que ouvimos esta noite, para a tua glória, Senhor, e para o regozijo deles. Abençoa, Deus, a todos nós, nos leva de volta em paz e segurança ao nosso lar, nos faz ainda nos deleitar, Senhor, refletindo em tudo que nos instruísse, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todos sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.